Integridade é uma palavra que ouvimos muito, não é? Usámo-la para elogiar as pessoas e, claro, esperamos que a usem para nos descrever. Mas se pararmos mesmo para pensar, o que é que ela significa exatamente? Será que é só ser honesto ou há aqui qualquer coisa muito mais profunda? A pergunta até pode parecer simples, mas a resposta, olhem, revela uma distinção que é absolutamente crucial e que pode mesmo mudar a forma como olhamos para as nossas ações e para as instituições que nos rodeiam. Vamos lá ver isto. Bem, o erro mais comum é pensar que integridade e honestidade são a mesma coisa. Estão ligadas, claro que sim, mas não são de todo sinónimos. E perceber esta diferença é fundamental para a nossa vida pessoal, para a vida em sociedade e até para o funcionamento das instituições. Então, vamos diretos ao assunto. Qual é, afinal, a grande diferença entre uma coisa e outra? Esta tabela ajuda imenso a perceber a coisa. A honestidade é um ato. É, por exemplo, dizer a verdade numa situação específica. A integridade, por outro lado, é um estado de ser. Tem a ver com quem se é de uma forma consistente. É uma coerência profunda entre os valores que dizemos ter e aquilo que fazemos na prática, sempre. A honestidade pode ser um momento. A integridade, bem, a integridade é um modo de vida. E para percebermos bem esta ideia de ser inteiro, o melhor é mesmo viajar até à raiz da palavra. A origem da palavra dá-nos a pista mais importante de todas. Vem do latim integritas, que por sua vez deriva de integer, a mesma raiz de inteiro. Pensemos nisto um bocadinho. Ser íntegro é ser moralmente inteiro, sem fissuras, sem estar partido ou corrompido. É ter as crenças, as palavras e as ações a formar um todo coerente e intacto. Claro que esta noção de totalidade não ficou só pela etimologia. Grandes pensadores da história deram-lhe uma base filosófica muito sólida. Aristóteles, por exemplo, com a sua Ética das Virtudes, já falava desta união essencial entre o caráter e a ação. Ou seja, não basta fazer coisas boas, é preciso ser uma pessoa boa. Mais tarde, Kant leva esta ideia ainda mais longe, ligando a integridade ao dever de agirmos segundo princípios morais que gostaríamos que fossem universais, tratando sempre a humanidade com dignidade. Mas a história da integridade não acaba no indivíduo. O conceito fez uma viagem notável, expandindo-se até ao coração das nossas sociedades. Esta linha do tempo mostra uma evolução fascinante. Reparem, o conceito de integridade viajou da esfera pessoal, lá na Antiguidade, para um dever moral no Iluminismo, até se tornar, hoje em dia, um pilar para as nossas instituições. Deixou de se aplicar só a pessoas para se aplicar a sistemas inteiros. E olhem, esta citação de Lynn Payne, que é uma especialista em ética organizacional, resume isto na perfeição. A integridade numa organização não é só seguir as regras para não ter problemas, é na verdade construir uma cultura onde as decisões são guiadas por valores éticos partilhados por todos. É ser proativo, não é só reativo. Portanto, o ponto-chave é que a integridade opera em 3 níveis que estão todos interligados. Começa no plano pessoal, na nossa coerência interna. Essa coerência, quando é partilhada por muitos, torna-se a base da confiança social. E, finalmente, é institucionalizada em sistemas de governação que garantem transparência e o foco no interesse público. Um nível alimenta o outro, percebem? E tudo isto nos traz ao nosso momento presente. Por que é que esta discussão toda é tão urgente, precisamente hoje? Porque, sejamos francos, enfrentamos desafios enormes que estão diretamente ligados a uma falta de integridade. A corrupção, as crises de legitimidade das instituições, a quebra de confiança entre os cidadãos e quem governa, tudo isto são sintomas de um problema muito mais fundo. E aqui chegamos ao busilis da questão. A resposta não pode ser apenas mais papel, mais leis e mais regulamentos. A verdadeira mudança passa por construir uma cultura de integridade, onde agir de forma ética é a norma e não a exceção que tem de ser forçada. Esta ideia de uma era da integridade é um apelo mesmo muito poderoso. É a visão de sociedades e organizações que se reorganizam à volta de princípios como a transparência, a responsabilidade e, claro, a coerência ética. E isto deixa-nos com a pergunta final, que não é só para os governos ou para as empresas, é para cada um de nós. Se a integridade é ser inteiro, qual é a pequena fissura na nossa própria coerência que, multiplicada por milhões, impede a construção desta era? A reflexão, se calhar, tem mesmo de começar por aí.